Olá pessoal, neste momento daremos início à aula de pré-cálculo, o qual o tema a ser abordado será conjuntos numéricos. Objetivos da aula. Quanto aos objetivos da aula, pretende-se que ao final dos estudos você releia novamente estes tópicos, fazendo uma autoavaliação se entender ou não o conteúdo apresentado. Ou seja, seria interessante você se perguntar: será que eu compreendi a classificação dos conjuntos numéricos? Será que eu compreendi a relação de pertinência e inclusão entre os conjuntos numéricos? Será que eu compreendi o conceito de intervalo, bem como o conceito de união e intersecção de intervalos? Bom, dando início então, começamos com a classificação dos números. Comecemos com uma pergunta. Quantos alunos tem em sua sala de aula? Nenhum? 4 alunos? 10 alunos? 30 alunos? Qualquer número que resulte de uma contagem de unidades é chamado de número natural. E o conjunto contendo os números naturais é chamado de N, é representado por N. Então, N é o conjunto contendo os números naturais. O 0, o 1, o 2, o 3, o 4, o 5 e assim por diante. Tá? E o conjunto dos números naturais com o asterisco são os números naturais menos o 0. O asterisco significa que eu quero todos os números naturais menos o 0. Vamos fazer um exemplo envolvendo o conjunto dos números naturais. Eu quero que você forme um conjunto para mim cujos elementos deste conjunto pertencem aos naturais, tal que os elementos deste conjunto sejam maiores do que 5. Quem são os elementos deste conjunto? O 6, o 7, o 8, o 9, o 10 e assim por diante. Observe que os elementos deste conjunto pertencem aos naturais e respeitam uma regra. Todos eles são maiores do que 5. No outro exemplo, eu quero que vocês formem para mim um conjunto cujos elementos x deste conjunto pertencem aos naturais, tal que os elementos x sejam menores do que 5. Quem são os elementos deste conjunto? O 0, o 1, o 2, o 3 e o 4. Observe que os elementos deste conjunto pertencem aos números naturais e respeitam uma regra, são menores do que 5. Bom, observe que na transparência passada eu falei de elementos e falei de conjuntos, ok? Então é interessante a gente falar sobre relação de pertinência. Então, dado o conjunto dos números naturais, 0, 1, 2, 3, 4, eu vou fazer alguma relação aqui. Ó. O elemento 0, ele pertence ao conjunto dos números naturais. O elemento 1, ele pertence ao conjunto dos números naturais. A mesma coisa, o 2, o 3, o 4 e o 5. Ok? O elemento menos 1, o elemento menos 2, o elemento menos 3, eles não pertencem ao conjunto dos números naturais. Tá? Eles não estão lá dentro. Tá? Esta associação entre o elemento e o conjunto, verificando se o elemento pertence ou não ao conjunto, é chamado de relação de pertinência. Aproveitando que o conjunto dos números naturais estão listados aqui, eu quero fazer algumas observações sobre os números naturais. Eu quero falar sobre duas propriedades. Propriedade 1. A soma de dois números naturais quaisquer é um número natural. Por exemplo, 2 mais 3 é 5, e 5 é um número natural. E o produto de dois números naturais quaisquer é um número natural. Verifique essa outra propriedade. 2 vezes 3 é 6, e 6 é um número natural. Mas a subtração nem sempre é possível nos números naturais. Veja um exemplo. 1 menos 5 me retorna um número negativo, dá menos 4. E menos 4 não pertence aos números naturais.
Desse modo, surgiu um novo número, os números inteiros. Ou seja, são todos os números naturais mais os números negativos. O conjunto contendo os números inteiros é representado por Z, que são todos os números, desde menos infinito até mais infinito. Menos 4, menos 3, menos 2, menos 1, 0, 1, 2, 3, 4 e assim por diante. E o conjunto dos números inteiros com um asterisco são todos os números negativos, são todos os números positivos, menos o zero, devido ao asterisco. Vamos ver um exemplo envolvendo os números inteiros. Eu quero que você forme para mim um conjunto cujos elementos x pertencem aos números inteiros, tal que menos 3 é menor que x e x é menor ou igual a 5. Ou seja, quem são os elementos deste conjunto? Menos 2, menos 1, 0, 1, 2, 3, 4 e 5, inclusive o 5. Observe que todos esses elementos pertencem ao conjunto dos números inteiros e respeitam essa regra. Estão entre menos 3 e 5, inclusive o 5 faz parte do conjunto. Avançando mais um pouquinho, seria interessante nós falarmos sobre relação de inclusão. Observe no conjunto dos números inteiros que o conjunto dos números naturais estão inclusos no conjunto dos números inteiros. Devido a esse fato, eu posso falar que o conjunto dos números naturais está contido no conjunto dos números inteiros. Ou seja, todos os elementos do conjunto dos números naturais estão contidos no conjunto dos números inteiros. Já o conjunto dos números inteiros não estão contidos no conjunto dos números naturais. Ou seja, todos os elementos pertencentes ao conjunto dos números inteiros não estão dentro do conjunto dos números naturais. Ok? Então, quando nós relacionamos conjunto com conjunto, nós fazemos associação contido e não está contido. Aproveitando que os números inteiros estão listados aqui, eu vou falar de 3 propriedades envolvendo os números inteiros. Primeira propriedade: a soma de 2 números inteiros é um número inteiro. Faça as continhas. 1 mais 2 é 3, e 3 é um número inteiro. Menos 1 mais menos 2 é igual a menos 3, e menos 3 é um número inteiro. Segunda propriedade: a subtração de 2 números inteiros é um número inteiro. Verifique o fato. 1 menos 2 é igual a menos 1. E a terceira propriedade: o produto de 2 números inteiros é um número inteiro. Menos 2 vezes 2 é igual a menos 4. E menos 4 pertence aos inteiros. A divisão nem sempre é possível nos números inteiros. Veja, se eu dividir 1 por 2, eu obtenho 1 meio. E 1 meio é um número fracionário. Ele não pertence aqui ao conjunto dos números inteiros. Desse modo surgiu os números racionais. Mas quem são os números racionais? São todos os números que podem ser colocados na forma de fração. Os números racionais são representados por quê? São todos os números que podem ser colocados na forma de fração, m sobre n, tal que m pertence aos inteiros, e n pertence aos inteiros menos o zero. Algumas observações. Todo número inteiro também é racional. Por que todo número inteiro também é racional? Porque todo número inteiro pode ser colocado em forma de fração. Exemplo: 5 pertence aos racionais, porque 5 é igual a 5 sobre 1. Menos 3 pertence aos racionais, porque menos 3 é igual a menos 3 sobre 1. Todo número fracionário já é racional,
porque ele já está em forma de fração. 3/4 menos 1/6, ambos pertencem aos racionais. Todo número decimal exato também é racional, ou seja, 0,2 também pode ser colocado em forma de fração. É a mesma coisa que 2/10. 3,15 também pertence aos racionais, porque pode ser colocado em forma de fração. 315/100. Todo número decimal periódico é racional, ou seja, toda dízima periódica pode ser colocada em forma de fração, ou seja, 2,55555 e reticências pertencem aos racionais, porque pode ser colocado em forma de fração, o qual é igual a 23,9. 23/9. Mas como que eu consegui transformar uma dízima periódica em fração? Pessoal, eu usei um conceito aqui chamado de geratriz. Tá? Geratriz é você pegar uma dízima periódica e transformar em fração. Tá? Então, passo 1. Eu chamei a minha dízima de G. Então, G é igual a 2,555 e reticências. Chamei isso aqui de equação 1. Tá? Essa dízima contém um número inteiro 2 e contém o período 5. E meu objetivo é andar uma casa à frente do período que se repete. No caso é o 5. Então, isso eu fiz no passo 2. Eu multipliquei por 10 ambos os membros dessa igualdade. Multipliquei aqui por 10, ficou 10G, e multipliquei aqui por 10, ficou 25,555. Andei com a vírgula uma casa à frente, que é o que eu queria. Agora eu vou realizar o passo 3. Eu vou subtrair a equação 2 da equação 1. O objetivo é eliminar essas casas decimais, aqui, esses números que se repetem aqui. Ó. Então eu fiz 10G menos G, obtive 9G. E fiz 25,5555 menos 2,5555, que obtive quem? 23. Isolando G, eu tenho que G é igual a 23 dividido por 9, que é igual a 2,5555. Ok? Bom, e as dízimas não periódicas? Ou seja, e aqueles números que as casas decimais não se repetem? Eles são números racionais? Não, pessoal. Esses números são números irracionais, porque eles não podem ser colocados em forma de fração. Tá? O conjunto contendo esses números são representados pela letra I, e são todos os números, tal que esses números é uma dízima não periódica. Quer um exemplo dele? Raiz de 2. Raiz de 2 é igual a 1,4, 1, 4, 2, 1, 3, 5. Observe que não se repetem as casas decimais. Então, é uma dízima não periódica. Esse número é um número irracional. Mas onde eu encontro esse número? Por exemplo, se você quiser calcular a diagonal de um triângulo retângulo de cateto igual a 1, você vai encontrar esse valor, raiz de 2. Veja, aplicando o teorema de Pitágoras aqui, que a soma do quadrado do cateto é igual ao quadrado da hipotenusa. Fazendo essa continha aqui, você obtém o número 2. E continuando aqui, você tem hipotenusa ao quadrado. Aplicando raiz nos dois lados da igualdade, você tem que hipotenusa é igual a raiz de 2. E raiz de 2 é um número irracional, ok? Outros exemplos de números irracionais vocês podem ver no material didático. Bom, fazendo a união de todos os números estudados, ou seja, de todos os números racionais com os números irracionais, com o conjunto dos números irracionais, você obtém os números reais, pessoal. Então, os números reais, o conjunto dos números reais é representado pela letra R e é formado por todos os números, esses números é um número racional ou irracional. Algumas observações. Os números reais podem ser representados numa reta real. Veja, coloquei todos os números aqui, o 0, o 1, o 2, o 3, que são os números naturais, completei menos 1, menos 2, menos 3, formando os números
inteiros. Coloquei aqui 2,3 menos 2,3, que são os números racionais, que podem ser colocados em forma de fração, tá? E coloquei alguns números irracionais. É importante destacar que todo número tem o seu oposto, o seu simétrico, e a soma dele é zero. Exemplo, o 1 tem o oposto, que é menos 1. 1 mais menos 1 é zero. Ok? Avançando mais um pouquinho, vamos entrar no conceito de intervalo. Muito importante na matemática. O que é intervalo? O subconjunto dos números reais determinados por desigualdade são chamados de intervalos. Vamos considerar dois números reais, A e B, com A menor que B, e vamos ver alguns exemplos. Dentre os intervalos, existe o intervalo limitado fechado, ou seja, dada a reta real, queremos todos os valores entre A e B, inclusive o A e o B, por isso que as bolinhas são fechadas, ok? Então eu quero todos os elementos x pertencentes aos reais, tal que A é menor ou igual a x, por isso que a bolinha é fechada, e x é menor ou igual a b, por isso que a bolinha é fechada. São todos os elementos deste intervalo. Uma outra maneira de representar esse intervalo é, eu quero todos os elementos entre A e B, inclusive o A e o B, por isso que o colchete é fechado para dentro. Dentre os intervalos, destacamos também o intervalo limitado aberto, ou seja, dado a reta real, queremos todos os valores entre A e B, menos o elemento A e o B, por isso que a bolinha é aberta. Então eu quero todos os elementos x pertencentes aos reais, tal que o A é menor que x e o x é menor que b. Uma outra maneira de representar esse intervalo é, eu quero todos os elementos entre A e B, menos o elemento A e o B. Por isso que o colchete é para fora, virado para fora. Dentre os intervalos, também destacamos os intervalos limitados semi-aberto. Ou seja, dado a reta real, queremos todos os valores entre A e B, inclusive o B, por isso que a bolinha é fechada, mas eu não quero o elemento A, por isso que a bolinha é aberta, ok? Então eu quero todos os elementos x pertencente aos reais, tal que A é menor que x e x é menor ou igual a B. Uma outra maneira de representar esse intervalo é assim, eu quero todos os elementos entre A e B, inclusive o B, colchete virado para dentro, mas eu não quero o elemento A, colchete virado para fora. Da mesma maneira, você deve fazer a interpretação deste outro exemplo aqui, ó. No caso, eu quero que pertença ao meu intervalo o elemento A, bolinha fechada, mas eu não quero que pertença ao elemento B, bolinha aberta. Ok? E x são todos os elementos entre A e B. Tudo bem? Dentre os intervalos também, existem os intervalos ilimitados. Ou seja, dada a reta real, pegando aqui o exemplo 1, dado a reta real, tá? Eu quero todos os valores de A, todos os valores de x, maiores que A, ou igual a A, por isso que a bolinha é fechada. Tá? Então eu quero todos os elementos x pertencentes aos reais, tal que x é maior ou igual a A. Uma outra maneira de representar esse intervalo é, olha, eu quero todo o elemento A para frente, até mais infinito. Inclusive o elemento A. Mas eu não quero o fim, não tem como pegar, vai até infinito. No exemplo de baixo aqui, ó, é um intervalo ilimitado também. Por quê? Porque eu quero no meu intervalo todos os elementos maiores que A. Porém, eu não quero que o elemento A entre na minha solução, bolinha aberta. Então, eu quero todos os elementos x, então x é maior que A. Ok? Como eu não quero que o elemento A apareça,
colchete para fora. Da mesma forma aqui nos outros exemplos, aqui eu quero todos os elementos x, tal que x seja menor ou igual a A. O A está incluso, bolinha fechada. No exemplo de baixo, o A não está incluso, bolinha aberta. Ok? E os números reais é representado dessa forma, menos infinito a mais infinito, na reta real. Vamos ver um exemplo aqui sobre união entre intervalos. Quando eu falo em união, eu quero todos os elementos pertencentes a um intervalo e todos os elementos pertencentes ao outro intervalo. Então, o que eu faço? Primeira coisa, eu descrevo esse primeiro intervalo aqui, ó, numa reta real. Então, eu quero todos os elementos entre menos 2 e 3. O 3 vai fazer parte da minha solução. O menos 2 não vai fazer parte da minha solução. Colchete para fora. Bolinha aberta, bolinha fechada. E quero fazer união com esse outro intervalo aqui. Descrevo ele na minha reta real aqui. Eu quero todos os elementos entre 2 e 4. Inclusive o 2, bolinha fechada. E eu não quero o elemento 4, bolinha aberta. A união são todos os elementos que estejam aqui, mais os elementos que estão aqui. Então, a união são todos esses elementos. Essa é a minha solução. Porém, o menos 2 não faz parte da minha solução. E nem o elemento 4 não faz parte da minha solução. Bolinha aberta. Solução. São todos os elementos pertencentes aos reais, todos os x pertencentes aos reais, tal que menos 2 é menor que x e x é menor que 4. Agora vamos ver um elemento de intersecção de intervalos. Ou seja, eu quero apenas os elementos que estão nos dois conjuntos ao mesmo tempo. No caso, eu descrevo aqui esse intervalo numa reta real. Quero todos os elementos entre menos 2 e 4, inclusive o 4, e eu não quero o elemento 2, colchete para fora, bolinha aberta. E descrevo também o outro intervalo aqui na reta de baixo. Eu quero todos os elementos entre 2 e 6, inclusive o 2 e inclusive o 6. É este intervalo aqui. E qual é a solução? A solução é apenas essa parte achurada aqui, ó. São todos os elementos entre 2 e 4. Eu quero apenas os elementos que pertencem aos dois conjuntos. Então, esta é a solução. Então, são todos os valores de x, com x pertencente aos reais, tal que 2 é menor ou igual a x, e x é menor ou igual a 4. Esta é a solução. Referências da aula. Pessoal, esses foram os livros utilizados para a elaboração do material didático. Deixo também 2 vídeos para que vocês possam se aprofundar ao assunto. Desejo a vocês bons estudos e espero que tenham gostado da aula.